Muito boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Que bom que nós estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus para exaltar o nome do nosso Deus. Que você tenha experimentado Deus na tua vida durante esta semana, que você continue experimentando as mãos curadoras, as mãos abençoadoras do nosso Deus sobre a sua vida. Eu quero ler para você o que se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, no versículo 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso. O nome do nosso Deus é glorioso, o nome do nosso Deus é poderoso. E é por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos, como eu já disse, em nome de Jesus, para louvar, para engrandecer, para realmente dar ao Senhor a honra e a glória que Ele tanto merece e demonstrar a nossa gratidão. Nós vamos orar agora nesse momento. Eu peço para que você aí, onde você estiver, também pare um momento, feche os teus olhos e coloque o teu coração agora diante de Deus e peça para que Ele fale com você. Vamos orar então? Ó Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos para nós durante este culto, que tudo que venhamos a fazer possa agradecer, levar esse agradecimento, mas em primeiro lugar, ó Deus, possa agradar o teu coração. O objetivo que nós temos aqui, ó Deus, é sempre adorar o Senhor, é louvar o Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem feito todos os dias no nosso meio, na nossa igreja, na nossa família, na nossa vida individual, particular, profissional. Ó Deus amado, nós agradecemos a tua presença constante e queremos, ó Pai, honrar ao Senhor. Então, ó Deus, que a partir de agora, nesses momentos de introdução do culto, nesse momento de oração, já lemos a tua palavra, quando formos cantar louvores ao Senhor, quando formos pregar a tua palavra, que o Senhor possa ser o único espectador e todos nós possamos ser adoradores do Senhor. Aceita, ó Deus, esse culto, porque nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor agora. Espero que o teu coração já esteja preparado para louvar e glorificar o nome do nosso Deus.
oportunidade, Deus, que temos hoje de adorar o Teu nome, Senhor. Somos gratos, ó Pai, ao Senhor, ó Deus, pela Sua bondade, Deus, pela Sua fidelidade. Ó Deus, pelo Seu grande amor, ó Pai, para com as nossas vidas, Pai. Continua, Deus, falando conosco nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom podermos cantar a glória do nosso Deus, como é bom podermos reconhecer que Ele é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nesse momento nós vamos orar a Deus, nós vamos colocar os nossos pedidos, vamos colocar as nossas súplicas diante do Senhor. Claro que também os agradecimentos, que são muitos, porque servimos a um Deus muito abençoador. Mas você que tem alguma necessidade, seja ela material, seja ela emocional, espiritual, eu creio que agora é o momento de você parar um pouquinho, você fechar os teus olhos. Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que se passa na sua vida. Glória a Deus por isso, porque Ele é um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, mas também é um Deus onipotente, que pode todas as coisas. Eu quero orar com você agora e você vai também colocar diante do Senhor aquilo que se encontra no teu coração. Deus querido, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é aquele que tem nos sustentado, reconhecendo que o Senhor é aquele que tem trazido provisão para nós, mas além da provisão, o Senhor também nos dá proteção. O Senhor é aquele que nos acompanha todos os dias, a Tua presença é real na nossa vida. O Senhor nos conforta, nos consola diante das dificuldades, diante dos desafios, diante até mesmo da morte. Ó Deus querido, temos tantas famílias que ainda estão sofrendo pela perda de entes queridos, familiares, amigos, famílias que ainda não se recuperaram, Senhor, por causa dessas perdas, por tantas enfermidades, mas principalmente por causa da Covid. Então, ó Deus, tenha misericórdia de cada uma delas, coloca a Tua mão de consolo, de conforto sobre elas, supre as necessidades emocionais que elas estão passando nesse momento, supre as necessidades materiais, ó Deus, que porventura pessoas que perderam seus empregos por causa dessa pandemia, ou até mesmo perderam o provedor da casa que faleceu. Ó Deus, nós sabemos que podemos contar com o Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus justo, nós sabemos que o Senhor é um Deus de bondade. Então, querido Deus, coloca a Tua mão de cura sobre estas famílias. Deus, eu quero colocar também aqueles que estão em necessidade de um novo emprego, ou até mesmo de um emprego novo. Querido Deus, nós sabemos que ao longo da nossa vida profissional, nós passamos também por alguns desafios, e muitas pessoas se encontram em empregos que não trazem a elas satisfação, realização. Então, ó Deus, também abre portas de um novo emprego para que os Teus filhos possam se realizar profissionalmente também. E aqueles que estão necessitando de um novo emprego, que eles precisam pagar as suas contas, precisam trazer alimento para dentro das suas famílias, das suas casas, que o Senhor também tenha misericórdia de cada um deles. Deus amado, queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na vida da nossa igreja, da Igreja Batista Jardim Acrópole. O Senhor tem feito milagres e nós reconhecemos isso, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por isso. Tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas famílias em particular, sobre as nossas vidas também. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o nome do nosso Deus, e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor aceite as nossas orações. Nesse momento, queridos, eu quero
chamar a sua atenção para um texto da palavra de Deus que ainda se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, e agora eu quero ler com você o versículo 16. Eu creio que muitos que estão nos assistindo e também os membros da nossa igreja sabem que estamos em plena campanha construindo juntos. Deus colocou diante desta igreja o desafio de comprar um terreno. Esse terreno já foi comprado, já está pago, glória a Deus por isso. E agora nós temos um novo desafio, que é a construção. Nós queremos construir um novo edifício, queremos construir um novo prédio para que a Igreja de Jesus, aqui no Jardim Acrópole, possa se encontrar e aqui nesse novo edifício muitas e muitas pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, possam ser transformadas, venham a ser acolhidas aqui por nossa igreja. Então, eu quero ler para você o que se encontra em 1 Crônicas 29, 16, que diz assim: Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, leva a teu povo sempre desejar te obedecer. E agora, retornando um pouquinho para o versículo 16, diz assim: Ó Senhor, nosso Deus, até mesmo estes materiais que juntamos para construir um templo em honra ao teu nome santo, vem de ti. Tudo pertence a ti. Olha que versículo maravilhoso esse. Um primeiro versículo que eu li, o versículo 18, que fala sobre a obediência. Nós devemos continuar desejando obedecer a Deus. E esse versículo nos diz que tudo que o Senhor tem nos dado, esses materiais de construção, vamos dizer assim, também vem do Senhor. O Senhor tem nos abençoado. E eu quero colocar para você mais uma vez o desafio de contribuir. Nós temos essa imagem que aparece como se fosse a mão de Deus colocando o tijolinho, e você tem a oportunidade de contribuir com um tijolinho. Nós colocamos um valor simbólico de R$25, mas você pode dar mais, pode dar menos, isso é você com Deus que vai decidir. Mas se você quiser participar financeiramente, eu sei que você já tem orado por essa construção, e Deus já tem atendido as tuas orações também. Mas se você quiser se colocar na brecha, digamos assim, também financeiramente, você tem a oportunidade de contribuir com R$25 ou mais ou menos, como eu disse. Além dos dízimos e das ofertas que os membros da nossa igreja têm a responsabilidade diante deles do sustento da obra, mas também é um privilégio de podermos participar, trazendo ao Senhor os dízimos que pertencem a Ele e também entregando as ofertas. Quando você fizer isso, não se esqueça, envie para a tesouraria da nossa igreja o comprovante. Assim a sua oferta, o seu dízimo, eles serão registrados da forma que você deseja. Isso vai facilitar também os nossos relatórios. Então, que você possa participar, além de orar, possa participar também financeiramente. Eu quero agradecer a Deus agora, mais uma vez, por tudo que Ele tem feito na vida da nossa igreja e também na sua vida. Deus amado, nós confiamos estes valores, os valores de dízimos, ofertas, a oferta específica para a construção, confiamos tudo isso ao Senhor. É o Senhor que tem nos dado essa bênção de receber esses recursos. Então nós entendemos que tudo pertence ao Senhor. Pedimos a tua sabedoria, ó Deus, para que venhamos a administrar esses valores com temor, com discernimento, para que tudo isso venha a trazer honra e glória ao teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por todos aqueles que ofertaram, por todos aqueles que entregaram os dízimos e ainda vão fazer isso no futuro, que o Senhor possa ricamente abençoá-los e eles continuem contando com o Senhor, continuem confiando que o Senhor detém o poder sobre todas as coisas. O Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata, e esse mundo pertence ao Senhor.
Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, e é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus.
morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Glória a Deus por isso, né? Cristo sobre a morte venceu. Hoje eu gostaria de falar sobre o nome de Deus. Nós já cantamos no início um cântico que falava sobre o nome de Deus, já falamos sobre a glória desse nome também, e eu gostaria de meditar com vocês sobre o nome de Deus. Nós utilizamos a palavra Deus quando nós nos referimos a Deus, quando nós nos dirigimos a Ele. Mas a palavra Deus não é o nome de Deus, não é o nome dele. Então, a pergunta é, qual é o nome de Deus, então, e qual a importância que isso tem para nós? Eu quero que você abra, se você puder, aí a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 13 ao versículo 15. Êxodo 3, versículo 13 ao versículo 15. Só para você lembrar do contexto, Moisés tinha sido chamado por Deus para retirar o povo de Israel do cativeiro, né, da escravidão no Egito. E agora Moisés está diante desse Deus. E é claro que Moisés, pela primeira vez, ouvindo a voz de Deus e ali tendo aquela experiência, ele está cheio de perguntas. E a primeira pergunta, ou pelo menos uma delas, se encontra aqui no versículo 13. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser,
o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Quando Moisés estava diante de Deus para receber as instruções de como ele deveria então libertar os hebreus da escravidão do Egito, ele perguntou a Deus o seu nome. Qual era o nome de Deus? Qual era o nome daquele que falava com ele? Caso os hebreus viessem a perguntar o nome de Deus que havia enviado Moisés para libertá-lo. Queridos, nós precisamos entender que Moisés viveu em uma época e viveu num local chamado Egito. As pessoas acreditavam em muitos deuses. As pessoas serviam a muitos deuses e deusas. Infelizmente, isso ainda acontece. Basta nós olharmos para algumas religiões orientais, principalmente quando falamos do hinduísmo, com os seus mais de 300 milhões de divindades. Então, nós não estamos tão longe assim do que acontecia naquela época. Os egípcios tinham, como eu falei, muitos deuses e deusas, e isso também explica o porquê Moisés precisava ter um nome, o porquê Moisés buscou o nome daquele que estava falando com ele, que era o Deus verdadeiro, que era o único Deus. Ele precisava identificar Deus. E, como eu disse, naquela época as pessoas adoravam muitos deuses. E também tem um outro detalhe, elas acreditavam em deuses territoriais. Então, os deuses, ou o Deus que estivesse, por exemplo, no Egito, não estaria em outro local. O Deus que estava na Babilônia, mais tarde, é claro, na Babilônia ou na Pérsia, não estaria, por exemplo, em Canaã ou na Palestina. Eles acreditavam dessa forma. É por isso que isso leva Moisés a fazer essa pergunta. Mas eu creio, meus queridos, que é uma pergunta muito importante. O que há de tão importante no nome de Deus? Eu sou. É assim que Deus se apresenta a Moisés, dizendo, eu sou o que sou, e depois, na continuidade do versículo, ele vai dizer, eu sou. É assim que você deve me apresentar. Essa expressão, ou esse som de eu sou, ele é muito parecido em hebraico com a Yahweh, né? Ou Yahvé, que acabou depois se aportuguesando, digamos assim, e veio para nós como sendo Yahvé. Este é o nome de Deus no Antigo Testamento. Ele aparece mais de 6.000 vezes e é tão santo que os escribas, aqueles que faziam a cópia, que copiavam as escrituras, eles explicavam, eles olhavam para aquilo de uma forma tão, com tanta reverência por causa da santidade de Deus, que quando eles copiavam o nome de Deus, eles se levantavam, eles colocavam um manto sobre as costas, eles trocavam a pena, porque na época eles escreviam com pena, né? Eles trocavam a pena para escrever o nome de Deus. Mais tarde, na época chamada de intertestamentária, que é aquele período de mais ou menos 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os judeus entenderam que o uso do nome de Deus deveria ser evitado, para que eles não caíssem no pecado de usar o nome de Deus em vão. Então, o uso do nome de Deus deveria ser evitado por temor e reverência. Então, começou-se a usar a palavra Senhor, que é Adonai.
os judeus passaram a usar a palavra Adonai para substituir Yahweh ou Yahvé. Muitas traduções da Bíblia também seguiram essa prática. Você pode, inclusive, olhar lá no seu Antigo Testamento, cada vez que você observar a palavra Senhor em caixa alta, né? É uma maneira que os gráficos encontraram para distinguir ali a palavra Senhor. Ali, naquele local, ali está escrito Yahweh, né? No original. A verdade, meus queridos, é que o caráter de Deus está sendo focado quando falamos o seu nome. Na verdade, o nome de Deus é a essência, é o próprio Deus, a semelhança do nosso nome. Quando alguém pronuncia o seu nome, ela está lidando com você, com a sua identidade. Não é apenas um rótulo, não é apenas alguma coisa que foi dita para você, você vai se chamar assim. Não, isso passa a ser a sua própria identidade. Então, o nome de Deus, esse nome divino, revela muita coisa sobre Deus. Revela o seu poder, revela a sua autoridade, revela a sua santidade. Por isso é que Israel tinha uma reverência tamanha pelo nome de Deus. Os 10 mandamentos, como eu acabei de mencionar, proibiam a violação do nome de Deus, falar o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus de uma forma displicente. Êxodo capítulo 20, versículo 7, Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. Os profetas falavam com autoridade quando invocavam o nome de Deus. Juramentos eram feitos em nome de Deus e eram considerados irrevogáveis. Você fazia um juramento no nome de Deus, você tinha que cumprir. Batalhas, guerras foram lutadas e vencidas em nome de Deus. Então, meus queridos, nós não estamos lidando com algo banal, nós não estamos lidando com algo que pode ser olhado e falado e pronunciado com nenhum critério. As outras nações, elas temiam Israel. Não por Israel ser poderoso, eles não chegavam a temer o exército de Israel necessariamente, mas eles temiam o Deus de Israel. Eles temiam o Deus de Israel, porque o Deus de Israel era, assim, poderoso. E no Novo Testamento? Como é que nós lidamos com isso? No Novo Testamento, o nome de Deus está manifesto claramente em Jesus Cristo. Jesus diz que manifestou o nome de Deus, lá em João capítulo 17, versículo 6, e manifestar o nome de Deus é o mesmo que manifestar o seu poder. Quando Jesus falava o nome de Deus, ou falava no nome de Deus, ele estava falando do poder que Deus tinha. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. É o que está registrado em João, capítulo 17, versículo 6. Porém, meus amados, o nome de Deus muitas vezes não é tratado com a reverência que ele merece. Não é tratado de forma santa, com o temor como ele merece. Nós esquecemos o quão poderoso este nome é. Muitas vezes no nosso dia a dia, nas nossas conversas, existem algumas expressões que são usadas no nosso dia a dia e que carregam o nome de Deus. Por exemplo, Deus me ajude, Deus me acuda, graças a Deus. Deus me livre, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Jesus, eu juro por Deus, que Deus te ouça. E assim vai. Tantas expressões que foram incorporadas no nosso vocabulário. E é claro, meus queridos, que nós podemos sim usar essas expressões com o significado de que realmente Deus me ajude, que realmente, graças a Deus,
ou elas podem ser usadas sem significado algum, totalmente vazias, comprometendo até mesmo o nosso relacionamento com Deus, o nosso testemunho. Banalizamos as expressões e ainda por cima usamos o nome de Deus em vão. Se nós que somos filhos de Deus, se nós que conhecemos a esse Deus, conhecemos quem é Yahvé, conhecemos quem é Jesus Cristo, se nós não conseguimos usar o nome de Deus de forma correta, honrando o nome do nosso Deus, como podemos esperar que pessoas que não o conhecem intimamente possam fazer isso? Parte de mim e parte de você. Nós precisamos honrar o nome desse Deus quando ele sai da nossa boca. E muitas vezes devemos não pronunciar o nome de Deus quando é apenas uma expressão vazia que vai apenas até mesmo desmoralizar o nome do nosso Senhor. Vocês sabem que o nome na cultura judaica, na cultura hebraica, era muito importante e continua sendo, tem um significado muito grande, e ele trazia embutido no nome o caráter da pessoa, o caráter de quem tinha aquele nome. É por isso que temos um Abrão e um Abraão depois. É por isso que nós temos uma Sarai e depois uma Sara, um Jacó e mais tarde um Israel. É por isso que nós temos um Simão e depois passamos a ter um Pedro. São nomes que são mudados, que são dados, que são concedidos muitas vezes pelo próprio Deus, mas que trazem um significado muito grande. Expressões do dia a dia podem roubar o significado do nome de Deus e, consequentemente, perdemos de vista o seu caráter, perdemos de vista a essência do nosso Deus. Em Atos capítulo 3, no versículo 6, quando Pedro e João estavam subindo para o templo, eles iam lá adorar a Deus, orar, eles viram um homem aleijado pedindo esmolas diante da porta do templo, ou de uma delas. Quando Pedro e João olharam para ele e pararam diante dele, aquele homem pensou que receberia deles dinheiro, mas eles não tinham dinheiro. É por isso que eles olharam para aquele homem e disseram: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pedro não tocou naquele homem. Pedro não orou por aquele homem, Pedro não pediu para aquele homem se esforçasse e entrasse no templo para adorar, louvar e orar. Ele não pediu para que aquele homem confessasse pecados, ele não pediu para que aquele homem cresce em absolutamente nada. Pedro simplesmente mencionou o nome de Jesus. Você já pensou nisso? Você já pensou no peso? Você já pensou no significado que o nome de Jesus tem? É por isso que nós não podemos usar esse nome em vão. É por isso que nós não podemos incorporar esse nome a qualquer outro tipo de expressão. Eu quero ir um pouquinho adiante. É por isso que nós não devemos, talvez, contar piadas utilizando o nome de Deus. Outro acontecimento aqui espetacular é que muitas vezes não damos tanta importância. Se encontra lá em João, capítulo 18, do versículo 3 ao versículo 7. Você deve estar lembrado que quando Jesus estava nos seus últimos momentos com os seus discípulos ali no jardim, no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, ele estava orando, ele estava ali, de repente chega Judas. Judas chega com os soldados romanos para prender Jesus. Eu não sei se você se lembra que quando
o soldado, aquele capitão, aquela pessoa que estava comandando, disse: estou atrás de Jesus, vim aqui prender Jesus, vim aqui por causa de Jesus. Jesus diz: sou eu, ou eu sou. Ele estava, meus queridos, se apresentando naquele momento como Deus, porque ele utilizou a palavra eu sou. A mesma expressão que foi utilizada lá em Êxodo, quando Deus se revelou a Moisés dizendo: eu sou. Jesus utiliza aqui a mesma expressão. Este é o nome de Deus, e é por essa razão que os soldados romanos, todos eles, caíram. Você está lembrado desse texto? Eles caíram diante de Jesus. Quando eles ouviram eu sou. Queridos, ninguém pode ficar em pé diante de Deus. Ninguém pode ficar altivo diante da presença de Deus. Quando entramos na presença de Deus, nós espiritualmente caímos ao chão em reverência, com o coração prostrado. É claro, não estou dizendo que fisicamente nós vamos ter que cair quando entramos em um templo, em uma igreja, mas o nosso coração precisa estar prostrado diante de Deus. Isso nos faz lembrar também em Filipenses capítulo 2, versículo 10, que diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz que ao nome de Jesus, ao ouvir o nome de Jesus, mas também a presença, porque nome significa a essência, a identidade, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Todo joelho. Isso significa todas as pessoas, sem exceção, crente ou não crente, goste ou não goste. O privilégio vai ser daqueles que creem em Deus, porque vão se ajoelhar voluntariamente, vão se ajoelhar com alegria diante daquele que em adoração passaram a servir durante a sua vida. Mas muitos vão fazer em desespero, muitos vão fazer naquele último dia, porque estão diante de Deus, daquele que eles não acreditaram, daqueles que eles negaram, eles vão fazer a mesma coisa. Mas daí vai ser tarde demais. Por isso que é necessário tomarmos a nossa posição ao lado de Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador enquanto estamos aqui. Porque no último dia, meus amados, todos vão reconhecer. Todos. Porém, nós vamos reconhecer aquele que já havíamos reconhecido. Mas muitos vão reconhecer naquele momento. E a palavra de Deus nos diz que naquele momento não haverá mais uma chance. Naquele momento haverá apenas a condenação. Que nome poderoso é o nome do nosso Deus. Falar o nome de Deus é falar do próprio Deus. É por isso que nós nos enchemos de alegria, é por isso que o nosso coração exulta, é por isso que nós choramos muitas vezes. É verdade, sim, quando estamos nos referindo ao nosso Deus. Queridos, porém, existe um perigo muito grande. O nosso testemunho pode trazer honra, mas também pode trazer desonra ao nome de Deus. Um cristão autêntico, com bom testemunho, ele traz honra a Deus, ele procura honrar, ele procura glorificar, ele procura trazer realmente a tudo aquilo que o nosso Deus merece, e as pessoas fazem imediatamente uma ligação entre aquela pessoa e Deus. Então é muito mais fácil, digamos assim, com o nosso testemunho, quando falamos da essência de Deus, levar as pessoas a conhecer esse Deus. Mas infelizmente o oposto também é verdadeiro, apenas com o efeito contrário. O nome de Deus pode sim ser desonrado e envergonhado.
Muitos estão trazendo vergonha ao nome de Deus quando se apresentam como crentes, se apresentam como evangélicos, mas não vivem a vida evangelical, não vivem a vida que Deus espera que cada filho, filha possa viver. Tome cuidado quando você se apresenta. Tome cuidado quando você coloca adesivos no teu carro. Eu não sou contra colocar adesivos, mas eu tenho muito cuidado que tipo de adesivo você coloca no seu carro, porque as pessoas vão estar olhando e vendo, aí vai um crente, aí vai um evangélico, aí vai alguém que confessa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. E muitas vezes você faz algo indevido e o nome de Deus pode ser desonrado. Isso é muito perigoso, precisamos cuidar com isso. Uma outra coisa que traz vergonha ao nome de Deus é a mentira. Porque da boca de um servo de Deus, da boca de um filho, uma filha de Deus, não deve proceder mentiras. E infelizmente, nós temos visto, observado pessoas que acabam mentindo. E o pior, mentindo em nome de Deus. Porque quando deste púlpito ou de qualquer outro púlpito, alguém prometer algo que Deus nunca prometeu, isso é mentira, isso é falta de integridade. É por isso que nós não devemos prometer algo que Deus nunca prometeu. Em algumas culturas orientais, a mentira, ela é usada para não entristecer alguém, para não magoar alguém, não ofender alguém. Então, eles acabam utilizando a mentira como a melhor opção. E a ética é mais ou menos a seguinte: se é para você ficar aborrecido comigo, se é para você ficar magoado comigo ou entristecido, então eu minto. Então eu falo alguma coisa que não é verdade, para que você então possa se sentir bem. A verdade em amor é sempre a melhor escolha. A verdade em amor é sempre melhor do que qualquer mentira. Porque muitas vezes nós não temos uma outra opção senão falar a verdade naquele momento, que pode sim trazer uma certa tristeza ou mágoa ou até mesmo ofensa. Mas tudo deve ser regado com amor. Alguém já disse que a verdade sem amor é crueldade, mas também o amor sem verdade é pura mentira. Opte por falar a verdade em amor. Após a conversão, após o nosso encontro com Jesus, após passarmos pela cruz de Cristo, a mentira fica para trás. Ela não faz mais parte da nossa nova criação, da nova criatura. E se porventura mentirmos, se porventura entrarmos em contradição, devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus e continuarmos, como faríamos com qualquer outro pecado. A mentira não é exceção. Ela pode não ser descoberta no momento por alguém, mas ela já foi ouvida por Deus. Falar do nome de Deus é falar do próprio Deus. Não se esqueça disso. Vamos viver com integridade, sem mentiras brancas ou sem mentiras de qualquer outra cor. Vamos usar o nome de Deus com temor, com reverência, com o significado que ele tem, com o reconhecimento de quem é o nosso Deus. Como você tem usado o nome de Deus no dia a dia? Você tem utilizado ou se utilizado de expressões que são vazias, mas que comprometem o seu relacionamento com Deus e o seu testemunho? Será que você tem faltado com a reverência? Será que aquelas piadinhas, que às vezes são engraçadas, elas estão cheias de Deus, Jesus e tudo mais?
que naquele momento pode até ser engraçadinho, mas depois tem um peso que traz tristeza. Eu espero que você possa realmente pensar daqui para frente e lembrar que o nome de Deus não deve ser utilizado de forma desdenhosa, não deve ser utilizado de forma jocosa, sem a reverência que ele precisa ter. E eu tenho certeza que a partir do momento que você utilizar o nome de Deus, seja Senhor, seja Jesus, seja Deus, que embora não seja nome, é uma palavra, mas que tenha o peso que ela tem, e que você se encha de alegria, e a tua casa, o ambiente que você está, se encha da presença gloriosa de Deus, porque o nome dele foi citado, o nome dele foi usado, e foi usado com poder, foi usado no momento certo e da maneira certa. Vamos orar? Ó Deus amado, nós queremos pedir perdão. Perdão por todas as vezes que não utilizamos o seu nome de forma devida. Perdão, ó Pai, quando colocamos o Senhor, o seu nome, o seu poder, a sua essência, no meio daquelas conversas vazias. Quando contamos algumas piadas, quando não nos aproximamos do teu nome com temor e tremor. Que o Senhor nos perdoe. E que a partir de hoje, ó Deus, possamos nos lembrar a cada momento que o teu nome tem poder, que o teu nome pode curar, que o teu nome pode salvar. Aliás, é o único nome, glória a Deus, é o único nome que pode salvar e transformar as vidas. Muito obrigado, ó Pai, porque essa palavra se encontra na Bíblia, se encontra onde o Senhor gostaria que ela estivesse. O Senhor nos mostra, o Senhor nos ensina como devemos nos referir ao Senhor, como devemos nos relacionar com o Senhor e com o seu nome. Nos ajuda, ó Pai, a partir de hoje, a cada vez que o seu nome vier à nossa mente, que possamos utilizá-lo, usá-lo com toda a reverência, todo o temor que o Senhor merece. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa ter sido abençoado com essa palavra e que a partir de hoje realmente você tome uma decisão de utilizar o nome de Deus, o nome de Jesus, de uma forma mais reverente e com todo o temor que o nome dele merece. Eu quero encerrar este culto lembrando a você de algumas atividades da nossa igreja durante a semana. Nós temos a nossa reunião de oração, nosso culto de oração, todas as quartas-feiras, às 19h30, você é o nosso convidado. Se você é membro da igreja e não tem participado, eu gostaria de fazer esse apelo pastoral para você. Participe. Quem sabe você trabalhe numa quarta-feira ou até mesmo estude, tenha as suas aulas, mas no dia que você puder, participe. Tem valido a pena, temos nos encontrado, temos visto o rosto de cada um, orado uns pelos outros e também partilhado da palavra de Deus. Vai aparecer na sua tela ali o QR Code, você pode acessar colocando o seu celular e você automaticamente vai entrar no grupo da igreja e nós podemos então enviar o link para você. Uma outra atividade da nossa igreja, domingo pela manhã, às 10 da manhã, nós nos reunimos online para estudar a palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical, temos estudado os evangelhos e vamos continuar estudando todos os livros da Bíblia, as cartas de Paulo, enfim. E você é o nosso convidado. Apareça sempre que desejar e apareça sempre que necessitar. Vale a pena você encher o seu coração, a sua mente com a palavra de Deus aos domingos às 10 da manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde durante esta semana, que você possa ter grandes lutas, mas grandes vitórias em nome de Deus. Amém. Que Deus te abençoe.